Então, prosseguindo na maratona desse tema, as 8 mudanças, né? Até agora nós vimos a diligência, a partir do versículo 5, né? A diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança e hoje a piedade. Desenvolva a perseverança e com a perseverança a piedade. Você deve lembrar do que diz o versículo 8, que se essas coisas existirem em você, você nunca será inativo nem infrutífero. E você deve lembrar também do versículo 9, que diz que aquele em quem estas coisas, essas 8 características, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então vamos conhecer a piedade. Piedade não é uma mulher com o nome de Piedade. Muita gente conhece uma senhora, né, chamada Piedade. Esqueça por um tempo. O cristianismo, irmãos, é uma religião, entre aspas, muito rica nos seus conceitos, extremamente ricas. Algumas palavras, alguns termos são de reflexão profunda, de conteúdo profundo. Só que quando misturamos esses conceitos profundos do cristianismo com a cultura popular, com as opiniões humanas, com a limitação das traduções bíblicas, com a religiosidade popular, alguns desses termos perdem suas forças. Alguns parecem perder completamente a força. Um desses termos é a piedade. Olha só, quando eu falo de piedade, o que é que você lembra? Você lembra do conceito cultural, do entendimento católico sobre piedade, do tipo, tenha piedade de mim. A sua mente talvez só consiga ir até aí. Piedade seria ter pena de alguém. Não passa disso, não vai muito longe disso. Mas se eu disser a você que na Bíblia, piedade nem é isso. Na nossa língua, a palavra piedade passou a ser, por força da religião, sinônimo de misericórdia. Mas na Bíblia, piedade vem de pio. Lembra quando eu expliquei o significado da palavra impio? Né? O ímpio é o contrário do pio. Sabe por que alguns papas se chamam Pio? Você tem o Pio XII. Pio quem? Pio alguém. Pio 20, Pio 44, Pio qualquer coisa. Por que eles são chamados de pios? Porque eles não eram ímpios. Entendeu? Tá difícil? O ímpio é o homem mau, o homem que não quer saber das coisas de Deus. É o não piedoso. Eu quero dar 2 linhas de entendimento para você assentar melhor a palavra piedade na sua cabeça, fora desse conceito de tem piedade de nós. A piedade no Novo Testamento pode ser entendida como o conjunto dos exercícios que fazem parte da vida cristã. Isso é a piedade. Lembra que Paulo disse para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. É um exercício, é uma série de práticas que envolve de oração até meditação, leitura da palavra, jejum, contemplação, adoração, né? O louvor, todos os exercícios que compõem, que fazem parte da vida cristã, o conjunto disso tudo é o que o Novo Testamento chama de piedade.
Agora, compare com esse negócio de ter piedade de nós, é muito distante. Perdemos a palavra. Perdemos o termo. A cultura engoliu um termo tão rico. E não foi um problema com a tradução do termo, foi um problema com a visão que nós tivemos a respeito desse termo, com o uso que a gente passou a fazer parte dele. O uso popular ficou maior do que o sentido bíblico. Então aquilo que era uma coisa linda, o conjunto de uma série de práticas que fazem parte da vida de um cristão normal, isso é a piedade, os exercícios da piedade, esse conjunto todo reduziu-se a tenha piedade de mim, a ter peninha de alguém. Uma outra linha de entendimento que eu quero lhe dar para você assentar melhor na sua cabeça, o entendimento desse termo, a piedade, o que é uma pessoa que pratica a piedade? Qual é o nome que se dá para ela? Se eu disser que é piedoso, e a Bíblia usa esse termo, como eu e você estamos dentro da cultura, não ajuda muito. Estamos perdidos, estamos presos a um uso pequeno do termo piedoso. Se eu falo, olha, alguém ali é muito piedoso, você entende que ele tem pena de alguém, só isso. Então eu vou lhe dar um sinônimo dentro da própria Bíblia, para que você entenda o que é uma pessoa que pratica a piedade. O termo piedoso pode ser igualado ao termo temente a Deus. Ficou mais fácil agora para você? Uma pessoa piedosa é uma pessoa temente a Deus em todas as áreas da sua vida. A palavra grega para piedade é eusebeia, onde todo mundo que tem o nome Eusébio, né, tem o nome por causa de uma raiz muito bonita. E as Eusébias também. Tem alguma Eusébia aqui? Não. Você conhece alguma Eusébia? Não, mais difícil, né? Mas Eusébio, de vez em quando a gente ouve falar que existe um por aí. Agora, veja bem, a piedade, essa eusebeia, né, se é que você me entende, ela vem de uma raiz que significa recuar. Você entende que existe algo maior do que você e você recua. Alguém aqui já dirigiu um Fusca? Alguém? Fusca, né? E o Gurgel, que é motor de Fusca. Gurgel, você tinha um Gurgel, né? Você ainda tem, Teonísio? Teonísio tem um Gurgel. Quantos metros tem uma carreta daquela Scania, aquela grandona mesmo? Quantos metros? 25 metros. Imagina que você está num Gurgel. O Gurgel só de molecagem não vem nem com cobertura às vezes, né? Imagina que você está no Gurgel e você está na estrada, né? Gurgel é um Volkswagen inventado por um cearense, tá? E você está na estrada, e aí vem uma carreta de 25 metros, né? E você quer no seu Gurgel, só o vento da carreta já deixa o Gurgel balançando um pouco, né? Aquelas carretas quando passam, né? Aquilo dá um nervoso. E você está lá no seu Gurgelzinho, e vem essa carreta enorme, aí você quer ser o doido, você fala, não, eu vou ultrapassar a carreta. Essa Scania, no meu Gurgel. Numa ladeira, né? Depois da ladeira tem uma curva. Mas você é doido bastante para dizer, não, eu vou. Se você for prudente, você recua. Está entendendo o sentido da palavra piedade com recuar? Você entende? Essa Scania é demais para o meu Gurgelzinho. Eu vou deixar que ela seja o que ela é. E eu recuo. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que entende assim: Deus é Deus. Numa escala muito pequena eu poderia dizer Deus é a Scania, eu sou o Gurgel, mas isso não mostra a verdadeira dimensão. Mas alguém temente a Deus diz, Deus é Deus,
ele tem que ser Deus. Eu tenho que ser esse gugel, essa bicicleta, esse velocípede. Eu recuo toda hora que for preciso, porque ele é Deus. A pessoa que não é o pio, que é o ímpio, que não é o piedoso, que não é o temente a Deus, ele diz, nada, essa carreta está com nada não, eu sou o doido, não é? Às vezes você não precisa falar, mas o seu agir é ímpio. É o velocípede querendo ultrapassar o metrô. Não recua, é bruto, acha que está no controle de tudo. E quando eu falo bruto, em todos os sentidos. Deus diz na sua palavra que você deve pensar direitinho no seu casamento, que você deve procurar uma pessoa que tenha os valores cristãos. Mas quando você se apaixona, você diz, não, você cria todos os argumentos para quase dizer assim, Deus está mais ou menos errado. Porque tem tanto crente aí, ó, casou com crente, separou, aí, ó, né? Você vai procurar todas as justificativas para dizer, eu não vou obedecer a Deus nesse critério. Por mais delicado que você seja, por mais argumentativo que você seja, as suas atitudes são brutais, elas são ímpias. A piedade, o ser temente a Deus, é um cartão postal da vida de qualquer crente equilibrado. No livro de Atos há uma linha de uma mensagem que nos mostra que de vez em quando os homens de Deus que pregam o evangelho encontram pessoas tementes a Deus, elas estão em todo lugar. Eu queria apresentar algumas dessas pessoas. Atos capítulo 10, nós temos a história de Cornélio. Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Isso aqui é duplo, né? Esse é bom. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. São características de uma pessoa piedosa. Temente a Deus. Atos capítulo 13, versículo 43. Numa viagem de Paulo. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam a Paulo e Barnabé. Estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Em plena missão, judeus e prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa que não é judeu, mas se converteu ao judaísmo. É um convertido ao judaísmo. E havia prosélitos piedosos, estrangeiros, né, piedosos. Se você esticar aí para o versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Perceba aqui, mulheres piedosas de alta posição, mulheres ricas, né? É importante que você entenda aqui, porque tem umas que quando fica rica deixa de ser piedosa. E o Novo Testamento enfatiza que havia naquela cidade mulheres piedosas, cheias da grana. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ser cheio da grana e continuar piedoso. Era para aumentar, era para ser mais piedoso. Atos 16, versículo 14. Conheça outras pessoas piedosas. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Aqui mais uma riquinha piedosa. Por que ela é rica? Porque ela vende púrpura. Púrpura é um tecido caro? Não. Púrpura é muito caro. Só gente
da alta. Na moda você tem as modas de nicho, só os muito ricos vão usar. Na perfumaria você tem os perfumes de nicho, só os muito ricos vão usar. Púrpura era mais ou menos isso. E Lídia era vendedora de púrpura, mas temente a Deus, mulher piedosa. Então, estou levando você nessa viagem para conhecer a piedade. Então, dito isso, apresentando a você pessoas piedosas, eu faço uma pergunta: qual é o contrário de piedade? É fácil, gente. Qual é o contrário de piedade? Impiedade. Outro dia alguém me disse assim: pastor, o que é impiedade? Antes que eu respondesse, ele disse: é a essência da personalidade de Satanás. É impiedade. O mundo é ímpio. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que a graça de Deus faz conosco? Muita gente, nessa época em que falamos muito de graça, tem entendido graça como graça barata, já que o evangelho é de graça. Eu não mudo muita coisa, mas olha a relação entre graça e piedade. Tito capítulo 2, abra rapidinho. Tito capítulo 2, versículo 11. Vou dar um tempinho para você abrir. Tito 2,11 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça de Deus não é para nos transformar em ímpios. Algumas pessoas estão pregando um evangelho tão esquisito que parece que é isso, que por ser de graça a gente pode ser ímpio, viver vida ímpia. Tem um líder de uma grande igreja ou empresa aqui no Brasil, sei lá, que ele disse há muitos anos atrás: um homem pode ter 10 mulheres, desde que possa sustentar, não tem problema nenhum. Um homem pode ter 10 mulheres. A graça de Deus não transforma essas pessoas, e é por isso que alguns vivem abertamente na impiedade. Agora, preste atenção. Quando eu falo para você que a piedade, ou a temência a Deus, se existe esse termo, é o conjunto das práticas de tudo que envolve a vida cristã, eu quero advertir você, pela palavra, para o fato de que existe a falsa piedade. Aquela piedade apenas aparente. Aquela piedade de teatro. Aquela piedade que é falsa. Não tem muita substância. E que os donos dessa suposta piedade são muito ávidos em propagar que eles são. Esta é a piedade que eu odeio. Você sabe que eu ouço na fila de banco pessoas atrás de mim dizendo: não, porque eu acordo 4 horas da manhã para orar por todos os irmãos, porque eu jejum toda semana, e eu... Isso não era o discurso do fariseu? Existe uma falsa piedade no ar. Cresci no Brasil, o Brasil tem suas próprias particularidades em relação à piedade, né? E eu me lembro de pessoas dizendo: olha, o fulano de tal tem cara de crente. Ele tem uma cara de crente, né? Não tem esse negócio? E eu faço questão de dizer: eu não quero ter uma cara de crente. Eu quero ter uma vida de crente. Amém? Não quero ter... Como é a cara de crente? Faça aí uma cara de crente. Como é? Eu não sei fazer. Como é que faz?
Hã? Não é pesado o termo? Fulano tem uma cara de... Eu não quero cara de crente. E desconfio em quem precisa fazer uma cara de crente, né? Uma cara de crente piedoso, uma cara de Santo Ambrósio. Então, existe uma falsa piedade no ar. E essa falsa piedade, em algum momento, em algum momento, ela se encontra com o dinheiro. Quer ver comigo? 2 Timóteo capítulo 6. Não vai ser segundo não, vai ser 1 Timóteo capítulo 6. Onde Paulo estava falando dos falsos mestres. O Novo Testamento não passa muito tempo sem falar dessas pessoas. E diz que essas pessoas são enfatuadas, não entendem de nada. E a partir do versículo 5 diz assim: altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ah, canalha! Ele imagina que a piedade é fonte de lucro. Que se ele parecer para as pessoas que ele é piedoso, se ele parecer para as pessoas que é uma pessoa de Deus, que é temente a Deus, que tem cara de crente, de alguma maneira isso vai reverter em grana. Pergunta: como é que eu devo chamar uma pessoa assim, segundo a linguagem do apóstolo Paulo? Qual é o nome que eu devo dar para ele? Começa com P, termina com pervertido, né? Está aí no texto. Homens cuja mente, versículo 5. Homens cuja mente é pervertida, né? Cadê a Gisele? Não está aí não, né? Pervertida. É, por aí. Corrupto de entendimento, é pervertido. Homens de mente pervertida. Você olha para essas pessoas com pena. Quando você é maduro, você pensa: meu Deus, como ele é pervertido. Como é que eu devo chamar uma pessoa assim? Pervertido. Ele está supondo que se ele obedecer ao teatro da religiosidade, ele vai ficar rico. Pervertido. A piedade é fonte de lucro? Paulo diz aqui no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É exatamente o contrário do que eles propõem hoje em dia. Eles propõem que você não se contente, que você se revolte, que você se rebele, que você diga eu não aceito, que você diga eu determino, e não sei o quê, e não sei o quê. E Paulo diz, a piedade com contentamento é fonte de lucro, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Uau! Piedade com contentamento é muito bom, é fonte de lucro. O que eu devo fazer com uma pessoa dessa? Paulo já disse que é um pervertido, porque fez essa relação de vida piedosa com grana. O que eu devo fazer com essa pessoa? Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tem a resposta. Diz, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Tem coisa, meus irmãos, que é só forma. Se você for conhecer a essência, é grande decepção. Você se empolga com cara de crente? Você se impressiona? A gente olhando assim, ele tem uma cara de crente, olha, parece ser uma pessoa confiável. É isso mesmo que lhe seduz? Mas quando você descobre que é só a forma, aí você fica tão decepcionado, né? Você diz, meu Deus, nunca imaginei que aquele homem com cara de Santo Estevão fosse tão pervertido, tão mal. Oh, meu Deus.
Mas foi bom, porque dessa vez eu aprendi. Aprendeu não. Quando apareceu o próximo cara de anjo, o próximo cara de anjo lhe seduz. Não seja seduzido por formas aparentes de piedade. O que a Bíblia diz para fazer com essas pessoas? Fuja. Mas fuja mesmo assim. Se estiver longe de você é bom. Porque muito perto de você pode ser um problema. Acredite, se não acreditar no que eu estou dizendo, acredite no que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Pessoas com uma aparente forma de piedade, mas que a vida nega o poder de Deus na prática. Talvez não negue com a boca, mas nega na prática. A Bíblia diz, fuja também destes. Queridos, a piedade é um tema extremamente importante para pastores. Paulo foi um treinador de jovens pastores. E a um deles ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida, da vida que agora é e da que há de ser. Irmãos, veja a comparação que Paulo faz da piedade com os exercícios físicos. Alguém já disse que não é para fazer exercício físico, porque a Bíblia diz que não é proveitoso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é pouco proveitoso se comparado com a piedade. Para a sua saúde, é extremamente proveitoso. Não vá se tornar um vigoréxico, que é a pessoa fanática por exercício. Tudo isso é ruim. Mas, comparado com a piedade, é pouco. Muito pouco, muito pouco. É de pouco proveito. E eu tenho feito a relação aqui de que aqueles que são tão disciplinados para exercícios físicos, tão disciplinados para uma dieta, têm domínio próprio, têm perseverança para estas coisas, porque a vaidade está em jogo, não necessariamente têm a disciplina, têm perseverança e têm domínio próprio quando o assunto são a vida espiritual e a piedade. Então Paulo diz para o jovem pastor Timóteo: exercita-te na piedade. Os exercícios da piedade mais simples que nós conhecemos são leitura da palavra todo dia. Faz parte, né? Ou não é? Medita nela quando? De noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Faz parte. A oração é um exercício da piedade simples. Não negligencie a oração e a palavra de Deus. Não negligencie, não negligencie. O jejum é um exercício da piedade. Congregar é um exercício da piedade. E alguns pastores podem pensar que eles estão acima disso. Que eles não precisam ler a Bíblia, que eles não precisam orar, que eles não precisam jejuar, que eles não precisam congregar. Eu até falo do pastor que quando deixa o ministério, também não congrega mais. É como se tudo que ele tivesse ensinado não tem o menor sentido agora. E a palavra é: exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício é proveitoso, mas comparado com a piedade, ela é pouco proveitosa, porque a piedade vale para tudo, para todas as áreas da vida. A piedade também, no Novo Testamento, é um tema muito importante para as famílias. Extremamente importante para as famílias. Você lembra que eu falo de vez em quando de que no modelo bíblico de família está incluso você ter filhos. Não é você querer ter um filho, é você querer ter filhos. Porque Deus tem independente de qualquer governo, Deus tem o seu próprio plano de previdência. E o plano de previdência quem lembra qual é? Qual é o plano de previdência de Deus?
Hã? Os mais novos cuidam dos mais velhos. Simples, isso funciona em qualquer cultura. Na tribo indígena isso funciona. Simples assim. Os mais novos cuidam do mais velho. Esse é o plano de previdência mais avançado que existe na face da terra. Só que quando é na hora de cuidar dos seus mais velhos, alguns mais novos fogem da sua responsabilidade. Quem já não viu aquele dilema familiar da mãe que está doente, ou o pai que está doente, está para morrer, e tem 10 filhos, a família. E a maior dificuldade do mundo é fazer uma escala para esses 10 cuidarem desse pai doente. Às vezes dá sobra para 4. Às vezes sobra para 4, né? É por aí. Então, qual é a recomendação bíblica para as famílias quando o assunto é piedade e cuidar dos seus mais velhos? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, quando Paulo estava falando das viúvas, da assistência que a igreja tinha que dar para as viúvas. Não é qualquer viúva, é viúva acima de 60 anos, que fez um bocado de coisa, tinha um currículo lá, né, que precisava ser preenchido. Mas olha no versículo 4, diz: mas se alguma viúva tem filhos, ou quem? Ou netos, não é porque não é filho que não está na resposta. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a fazer o quê? Exercer a piedade. Isso é vida cristã. Exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Meus irmãos, alguns até fazem, entendeu? Quando o idoso está para morrer, alguns até fazem, mas é com um ódio no coração. Por dentro eles ficam pensando assim, e eu não estou exagerando, por dentro eles ficam pensando, por que velho tem que dar tanto trabalho? Né? Eles ficam pensando assim, lá no íntimo. Alguns brigam com os idosos, a gente vai fazer visita nos hospitais, a gente vê lá o filho brigando com o pai. Velho chato, saqueta. Porque o homem está idoso, não pode mais produzir, não pode mais dar dinheiro, está dependente, e esse novo fica irritado. A Bíblia diz que quando você pratica esse tipo de piedade, você está recompensando os seus progenitores, seus pais. Por quê? Vamos comparar o trabalho que eles tiveram para criar você com o trabalho que você está tendo para cuidar deles agora. Qual é o maior? Né? Vamos só pensar um pouquinho. No caso das mães, para começar, 9 meses na barriga. Né? Enjoos. Os hormônios ficam esquisitos. Algumas engordam muito. Algumas nunca mais acham o caminho da magreza de volta. Né? Algumas depois do primeiro filho nunca mais. Nunca mais encontra. Né? Difícil encontrar. Aí vem o parto. O parto é uma coisa estranha, não é não? Parto é de partir o coração. Ai, seja cesariana, seja parto natural, é o parto. Aí vem o resguardo, as incompreensões dos maridos, no passado muito mais do que hoje. Aí vem as noites de sono, porque menina é esquisito, pode acordar a qualquer hora, né? Aí vem os períodos de doença, né? Vem as despesas. Quanto custa um garoto, desde o jardim da infância
até a faculdade. Quanto custa? Já botou na ponta do lápis? É caro? Custa caro. Quem já fez faculdade aqui? Você faz ideia de quanto seus pais gastaram, né? Se você podia pagar a faculdade, tudo bem, mas desde o jardim da infância, eu estou falando só da área escolar. Não estou falando de medicação. Quanto custa de roupa, gente? E é tanto talco, tanta fralda, tanto Perfex. Não, Perfex não, Protex. Protex, né? Ai, Deus. Berço. Adaptações. Então, isso que você está fazendo pelos seus pais, comparado com o que eles fizeram por você, quem fez mais? Não é? Quem fez mais? Agora eu tenho uma boa notícia. Faça com alegria, porque vai chegar a sua vez. Não é? Vai ter uma hora que você é o velho. Você com certeza vai ser um velho legal, não vai ser um velho chato, com certeza, né? Mas com certeza, eu conheço você, você não vai ser reclamão, né? Existe uma idade que as dores aumentam, muito. Existe uma idade que para levantar da cadeira, parece que o velho vibra, né? Eu estava vendo um humorista, ele disse que o velho quando vai levantar, aí ele vai levantar, parece que comemora, né? Comemora que levantou. Então uma hora vai ser você. E os seus filhos têm que aprender a praticar a piedade. Sim, amar a família, amar os progenitores, cuidar dos seus, faz parte do exercício da piedade. Conheço gente aqui nessa cidade com cara de piedoso, está passando golpe na mãe. Está fazendo a mãe assinar documentos falsos, levando tudo. A Bíblia diz: recompense os seus progenitores. A piedade também é muito importante para as mulheres. Atenção, mulher. A piedade é extremamente importante. Tem uma escritora puritana do passado que ela dizia assim: ser mulher não me faz um tipo diferente de cristão, mas ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Nós estamos na época da vaidade. Nunca foi tão evidente. O Brasil, número 1 ou número 2, fica oscilando em produtos de beleza. Todo mundo quer estar bonito. Sempre. Cada vez mais. Cada produto novo pira, surta, enlouquece, né? Precisa de uma pele bem cuidada, precisa de perfumes novos, precisa de sabonetes, precisa de água de colônia, precisa de splash, precisa de Del colônia, desodorante colônia, preciso de cabelo de cor diferente, preciso ficar ruiva, loira, grisalha, cabelo liso. Se cabelo viesse ao mundo com vencimento, o cabelo de algumas mulheres já teria vencido, né? Porque os processos pelos quais alguns cabelos já passaram, Jesus tenha misericórdia, né? As vaidades não param. Preciso de joias, preciso de roupas novas. Preciso. Mas em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, Paulo disse, a partir do versículo 9, diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, você se questiona se o seu traje é decente? Se atavie com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro. Isso aqui era um costume típico. Tinha um penteado e em cima do penteado ouro em pó, só para ostentar, né? E Paulo disse: não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Lá na carta de Efésios, Paulo vai explicar que o que ele está condenando não é o uso, mas o excesso.
nem vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser o quê? Ser o quê? Piedosas. É próprio das mulheres que professam ser piedosa. Preste atenção. A piedade, ou a piedagem, vou criar um neologismo aqui. A piedagem é mais importante que a maquiagem. Vocês entenderam? Os maridos entenderam, com certeza. A piedagem é mais importante do que a maquiagem. Essas coisas não são proibidas, irmãos. Mas nós damos tanto valor a coisas estéticas. E Paulo diz, olha, a verdadeira estética são as boas obras. É a vida piedosa. Você veja que Paulo estava dando conselho para os homens. Ele disse, olha, os homens, sejam de oração, orem, levantando mãos santas. Sejam esses homens. E as mulheres, igualmente, mesma maneira, sejam essas mulheres de oração. Mas com traje decente, com modéstia. Não é porque você tem toda a grana do mundo que você não pode pensar em modéstia. Você ainda pode pensar em modéstia. Modéstia e bom senso. Cuidado com vestuários dispendiosos. Cuidado com ostentações. A piedade também é extremamente importante para a igreja no país. Estamos vivendo momentos muito difíceis na política. Muito difíceis. Quando governos de outras tendências assumirem o país, a gente nunca sabe o que virá e que projetos estão na gaveta. Por isso, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não interessa se você concorda com o presidente eleito ou não, com os governadores e deputados eleitos ou não, ore por eles. Para praticar a piedade cristã, nós dependemos de liberdade religiosa. Você não sabe o que é um país sem liberdade religiosa. Eu nunca vivi em um país sem liberdade religiosa, mas eu já fui correspondente de uma organização e é horrível. É horrível. Qualquer coisa está sob suspeita. Quando regimes totalitários assumem o poder, é ruim, não é bom, não é agradável. Se houver uma perseguição, ninguém vai dizer assim, aleluia, perseguição. Não, é ruim. Pessoas morrem, pessoas são presas. Por isso a Bíblia diz, antes de tudo, ore pelos governantes. Ore por eles. As pessoas criticam muito os governantes, mas não dobram seus joelhos em favor dos governantes, todos eles. Meus irmãos, esse é um pequeno quadro da vida piedosa. Qual é a base da vida piedosa do cristão? 2 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: grande é o mistério da piedade. Nossa vida cristã que temos está envolta em um grande mistério. Que mistério é esse? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O mistério é que Deus em Jesus Cristo se fez carne, ressuscitou depois de morto, e os anjos lhe contemplam e ele é pregado no mundo inteiro, e a base da nossa piedade tem a ver com ele, porque ele era piedoso, sim ou não? Jesus praticava os exercícios da piedade, Jesus orava,
Jesus jejuava, Jesus tinha uma dependência extrema do Pai. Para terminar, meus irmãos, como é que está a sua vida piedosa? Esqueça aquele conceito religioso de piedade, mas pense no conceito bíblico. Como é que estão as práticas da tua vida cristã? Todas elas, todas elas. Algumas pessoas estão muito distantes e precisam voltar à prática da vida piedosa, à prática das primeiras obras lá da igreja de Éfeso. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por onde começar? Bom, congregar da maneira certa já é um bom começo. Como é congregar da maneira certa? Primeiro, congregue. Faz parte da piedade cristã. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Quer dizer, tem uma turma que faz isso, mas não deixe não. Antes, estimulemos-nos, façamos admoestações para exortarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Congregar da maneira correta é isso, é deixar de assistir culto e passar a estimular pessoas. Estimular ao amor e às boas obras. Pessoas precisam do teu estímulo. Crianças, adolescentes, adultos, novos convertidos, precisam do teu estímulo. Aprenda a congregar da maneira correta, parar de assistir culto e começar a estimular pessoas. Pedro disse que nós devíamos ser como as pessoas piedosas, que querem apressar a volta de Jesus. E esse mesmo Pedro disse em 2 Pedro 2,9, falando da vinda de Jesus, que ele sabe reservar para si o piedoso. Se Jesus olhasse do céu e dissesse, eu quero os piedosos hoje, vou levar todos os piedosos. Às vezes, meus irmãos, estamos tão distantes do plano de Deus, que se somos piedosos, se temos alguma vida de piedade, é só pela graça de Deus. Mas que precisamos crescer, precisamos. A piedade é um exercício. Cada área da piedade é um exercício. Há pessoas que não conseguem mais viver sem congregar regularmente. Por quê? Porque aprenderam. Não é? É um exercício. Há pessoas que não conseguem mais viver sem contribuir regularmente com a obra de Deus. Por quê? Porque aprenderam. Há pessoas que não conseguem mais viver sem ler a Bíblia todo dia, porque eles aprenderam. A vida piedosa, a gente se exercita para aprender. Que cada um de nós entenda que tem uma vida pela frente e que ela precisa ser vivida piedosamente. O mundo não vai te amar por causa disso. Pelo contrário, Paulo diz, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Mas nosso compromisso é com Deus e que Deus te faça voltar à prática da piedade. Vamos orar. Nosso Deus, às vezes nos envergonhamos pelos nossos currículos, pelas nossas vidas não tão aprovadas diante do Senhor. Por isso nós te agradecemos pela palavra do Senhor que nos traz de volta, que nos puxa, que nos faz estremecer diante de conceitos tão simples e tão poderosos, de planos que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós nos encaixemos nos teus planos e entendamos que Jesus Cristo, teu Filho, veio aqui a esse mundo, se encarnou, viveu vida piedosa, deixou o exemplo. Que nós nessa vida queiramos ser como Ele, praticando os exercícios da piedade, enquanto vivermos para a tua honra e para a tua glória. Nos ajude quando isso for difícil, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Deus abençoe.